Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco aqui da minha sala de recarga / oficina que eu tenho aqui em casa. É um espaço que eu dediquei para manutenção das minhas armas, recarga de munição, guarda de alguns materiais e também algumas ferramentas que são úteis no dia a dia, não só para a parte de armamento. Eu gosto de fazer alguns serviços manuais, alguns pequenos reparos em casa e sempre gosto de ter as ferramentas adequadas para isso. E hoje vou tentar mostrar para vocês como eu organizei esse espaço. É um espaço não tão grande, ele tem de largura 1,5 por mais ou menos 2,70. E apesar de pequeno, deu para organizar bem para a finalidade que eu pretendia com esse espaço. É lógico, tenho ideias de um ambiente bem mais organizado, mas para o espaço que eu tenho aqui, foi o que deu para fazer e aos poucos a gente vai melhorando. Estou compartilhando esse vídeo para os amigos aí que pretendem fazer um espaço desse em casa, tirar algumas ideias e também para vocês deixarem sua opinião do que a gente pode melhorar, de coisas aqui que a gente fez que poderiam ser mais bem executadas, que poderiam ser mais bem organizadas, vamos dizer assim. Se tiver dicas, se tiver sugestões, deixa aí nos comentários, beleza? Compartilhe esse vídeo com os amigos que querem ter um espaço desse ou que tem e estão querendo ajustar, e vamos trocando ideia. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Essa aqui é a visão geral da sala de recarga. Como eu falei, ela tem 1,5 de largura por 2,70 de profundidade, que é mais ou menos aqui até essa bancada. Nessa parede de cá não tem muita coisa relativa a isso, só tem essa parte que serve mais aqui de decoração, essas duas placas. Ali naquela madeira tem alguns suportes, tem aqui o suporte onde eu coloco meu cinto de guarnição e tem algumas medalhas. Vou dar mais perto aqui para vocês. Algumas munições de coleção, que é de fuzil principalmente, e algumas coisas que eu deixo pendurado aqui, ali também mais de enfeite, ali um revólver de CO2 quebrado, uma balestra, enfim, coisas mais aí de decoração. Partindo aqui para a parte das bancadas, tem essa menor, que foi uma bancada que eu fiz por último. Bancada muito boa, de passagem, feita em madeira de lei. Que eu fiz essa bancada pensando em ser a minha bancada principal de recarga, para poder fazer a recarga sentado. As medidas dela, ela tem 80 de altura, 1 metro de largura e 65 de profundidade. Eu terminei não me adaptando, cheguei a instalar aqui as prensas, mas não me adaptei a recarregar sentado, principalmente o 9mm, que exige bastante força no braço. E um dos pontos que eu mudaria nessa prensa, sem dúvida, seria essa gaveta, Ela termina atrapalhando pra gente, quando a gente precisa fazer algum trabalho sentado aqui, fica essa limitação, tem que trabalhar pra cá. Então, se fosse hoje eu não faria com essa gaveta e até pretendo tirá-la posteriormente. Nela eu guardo aqui algumas ferramentas, DAIs, ferramentas aqui da prensa, material de recarga. Ela é útil, mas termina atrapalhando o uso da bancada. Termina que hoje essa bancada ela fica mais para manutenção, quando eu quero trabalhar sentado, ou enfim, para outros materiais. Para recarga ficou a bancada maior, que já já a gente fala dela. Aqui embaixo, vamos lá. Aqui embaixo eu fiz aquele suporte também, pedi para fazer aquele suporte. Aqui é um arquivo onde eu guardo os testes da PF que estão em andamento. Ali as caixas com estojos, e eu separo por calibre, estojos sujos e estojos limpos, pode ver, todos ali tem escrito estojo sujo, estojo limpo. Tem até que mudar as identificações, tem alguns aqui que estão com as identificações erradas. Tenho essa caixa aqui, que é uma caixa da Ross, que eu guardo material de manutenção para as armas, escovas, enfim, material menor, fica tudo concentrado nessa caixa. Aqui posteriormente eu pedi para fazer esse nicho para poder organizar mais o material. Aqui a bancada é madeira de lei, o nicho aqui eu pedi para fazer realmente de uma madeira mais simples, de pinho. Ficou muito bom, melhorou muito aqui a organização na bancada. Aqui em cima tem um material de anotação, aqui minhas cadernetas de material de tiro, algumas lanternas, aqui material para limpeza mais básica de armamento. Já deixo aqui uma flanelinha para uso. Tenho esse mini gaveteiro com algumas ferramentas aqui, mais alguns chave Allen, aqui algumas peças de arma, molas, enfim. Aqui um kit. Opa, vamos lá.
um kit com chave de precisão, bem útil para fazer manutenção do armamento. E aqui as divisórias, né? Nessa aqui eu coloquei algumas lanternas de arma, algumas baterias, né? Lembrando, bateria sempre acondicionada, né? Nunca deixa a bateria solta para evitar algum tipo de acidente. Nesse aqui, né? Nesses aqui normalmente eu concentro munição. Aqui normalmente eu deixo munições originais, que nas caixas que estão abertas em uso. Aqui tem 38, 9mm. Aqui também algumas munições, né? Tanto os municiadores rápidos de revólver aqui, algumas munições no baleiro. Aqui munição de 22. Aqui alguns materiais de uso geral, né? Que é material de instrução, né? Enfim. Essa parte aqui eu deixo mais, esses dois nichos, deixo mais para a parte de recarga, né? Que eu vou utilizar durante o processo de recarga. Aqui eu tenho a minha balança, que é a bandejinha para virar espoletas. Aqui o dispenser de espoleta, feito em impressora 3D. É bem legal isso aqui. Aqui tem alguns espoletadores. Esse aqui é o espoletador de prensa dali. E esse aqui é um da Lyman, né? Que eu utilizo quando vou fazer uma munição que eu preciso de um espoletamento mais bem feito, vamos dizer assim, do que o da prensa, né? A prensa às vezes ela espoleta um pouco mal, você termina perdendo alguma espoleta, a espoleta não entra o suficiente. Nesses aqui de mão, normalmente o espoletamento é melhor, né? Para recarga de precisão, utilizo algum desses dois aqui. Partindo aqui para a bancada maior, né? Vou tirar aqui esse material. Aqui tem alguns bornais, que é o bornal que eu deixo munição de 12 para defesa. Tá aqui. Aqui é a minha mochila, né? A mochila, a minha Wolf M4. Normalmente é a mochila que eu utilizo no dia a dia para ir pro clube, enfim, para pequenas viagens. Mochila excelente. Vamos aqui para a bancada, né? Tem um projeto aqui que caiu. Vamos lá. Aqui tá a minha prensa, Paula. Vocês já conhecem, tem vídeo dela no canal. Eu coloquei aqui esse suporte de madeira para elevar um pouco a altura dela, né? Aumentar aqui um pouco a altura em relação à bancada. Botei esse suporte aqui, depois pretendo colocar algo menos improvisado, que é para colocar a caixinha com os estojos para ir recarregar. Prensa Paula, dispensa comentários, é uma prensa excelente, para mim é uma das melhores opções de progressiva hoje, né, em custo-benefício. Aqui atrás o meu tamboreador molhado. É a melhor ferramenta, melhor forma que eu acho de limpar, né? Deixa os estojos mais limpos do que o tamboreador seco. Esse modelo aqui eu não lembro o fabricante, mas já tem alguns anos que está comigo. Acho muito bom, né? As mídias, enfim, outro material fica separado, mas ele fica aqui na bancada. Aqui meu calibrador de estojos da Mundo do Atirador, ferramentinha aqui excelente, né? Fundamental para quem faz recarga, principalmente de 9mm. Onde a gente tem alguns problemas de dilatação excessiva da base do estojo, né? 9mm e 40, mas o 9mm pelo menos é o que eu tenho mais esse tipo de problema, é porque é o calibre que eu uso mais. E aqui está ele já montado para 9mm. Tem também a opção de outros conjuntos para outros calibres, né? Eu atualmente só utilizo esse. Excelente ferramenta, Mundo do Atirador. Vamos lá. Sim, falando da bancada em si, né? Tinha esquecido de falar disso. Essa, eu já fiz ela um pouco mais alta, se não me engano ela tem 1 metro de altura, ou 1,10, né? Eu tenho que confirmar, mas ela fica nessa faixa. Foi a primeira bancada que eu fiz. Essa daqui já tem uns 6 ou 7 anos, né? E muito boa também. Eu não lembro a madeira dessa aqui, mas é madeira de lei. Aqui embaixo eu guardo alguns equipamentos. Ali eu coloquei um piso de estrado de plástico para não deixar nada no chão. Aí onde eu guardo aqui essa gavetinha aqui com material de uso geral. Aqui algumas ferramentas, em caixa da parafusadeira, da furadeira. Os alvos ali. Essa moça, né, que quando eu preciso instalo na bancada com auxílio de grampo C. Aqui algumas munições que precisa desmontar, né, munições que pinaram. Aqui caixa também com alguns estojos, mas que eu não vou usar agora, né, que eu vou demorar a utilizar. Deixo nessas caixas. Aqui embaixo, nessas caixas,
eu deixo ferramentas separadas, eu tenho que, inclusive, reorganizar isso. Normalmente eu deixo o quê? Parte de hidráulica, né, com alguns canos, enfim, algumas coisas. Parte de um para elétrica e outro para uso geral. Eu tenho que dar uma reorganizada nisso. Isso aqui é bom para não deixar tudo espalhado na oficina com aquele aspecto de bagunça e você ter dificuldade de encontrar quando precisar. Aqui são alguns potes herméticos que eu utilizo para guardar munição recarregada. Aqui eu tenho dois já com munição. Esse aqui com munição de 38 curto, né, uma muniçãozinha que eu uso para treinamento. Outro lá com munição de 9. Tenho essas caixas aqui, esses boxes, que são muito bons, são da Bélica, se eu não estiver enganado, que são os que eu mais utilizo, né? Um aqui eu deixo com munição original de 9mm guardada, né, as caixas, e outro aqui é o que eu levo para o clube, né, que vai mais geral. Aqueles dois ali, eles são de metal, são os da Náutica, muito bons, e eles são mais deixa eu mostrar aqui para vocês. Eles são inspirados naquelas caixas militares. Inclusive eu acho que eles são feitos no mesmo padrão. São excelentes aqui para guarda de material. Essa caixa aqui tem alguns coldres, alguns materiais de uso geral. E ali algumas caixas de arma que eu vou guardando aí embaixo, né? Voltando para a bancada em si, né, as medidas dela, eu conferi agora. Tem 1 metro de altura, de fato. Tem 1,5 de largura. E tem 55 de profundidade, né? 65 de profundidade. Bancada aqui muito boa de trabalhar para minha altura, né? Eu tenho 1,80 m. Ela fica muito boa de trabalhar em pé. Aqui fica sempre a minha parafusadeira. Bateria, essa é uma Bosch GSB 180. Mundo sem volta. Depois que você entra no mundo das ferramentas da bateria, né, não tem jeito. Não tem como voltar. Utilizo ela tanto para serviços gerais em casa, como também algumas coisas aqui para a parte de recarga, né? Eu utilizo muito ela utilizei muito para fazer escareamento de estojo, né? Colocava aqui o escareador no mandril e fazia o escareamento sossegado, é muito bom. Aqui tem alguns potes de pólvora que eu corto para utilizar como porta-treco, né? Aqui tem alguns estojos, enfim, material aqui de limpeza, aqui esses paninhos que eu sempre gosto de ter, esse pano reutilizável, muito bom para manutenção das armas. Aqui é matéria da anotação, enfim, coisas gerais. Tem essas caixinhas aqui também, que eu gosto de ter, são muito boas para utilizar aí no dia a dia da oficina, vamos dizer assim. Aqui ficam os projéteis, né? Normalmente quando eu abro uma embalagem que não utilize todos, vem para um pote desses e fico aguardando utilização. É bom que fica mais organizado, a gente termina não deixando a sacola largada, correndo o risco dela abrir, de derrubar projéteis, enfim. Muito bom isso aqui para deixar organizado. Vamos lá para esse painel, né? Esse painel de madeira, né, não tá muito bonito porque fui eu que terminei fazendo em casa, né? Até o acabamento aqui ficou meio deixando a desejar, mas está cumprindo a missão. Aqui eu tenho esse gaveteiro, que eu tenho sempre algumas ferramentas, alguns parafusos. Enfim, fui identificando todos para não ter dificuldade na hora de encontrar o que eu preciso, né? Alguns aqui estão sem identificação, mas é porque é material de uso mais esporádico, né? Os materiais que eu uso mais, eu identifiquei todos. Aqui, ferramentas. Aqui tem um voltímetro, canivete. Aqui mais uma barra imantada, algum material. Aqui coloquei esse suporte para colocar esses materiais, né? Algumas escovas de limpeza de arma longa, tubo coletor de espoleta aqui da prensa. Aqui também mais algumas ferramentas, pincel para limpeza, tesoura, algumas chaves. Aqui limas também, enfim, forca gato. Vou dar uma distância aqui para vocês. Você vê aí, tem algumas coisas que não estão aqui no painel, estão espalhadas aí nas caixas. Mas as ferramentas de uso mais constante ficam aqui nesse painel. Depois está precisando inclusive de uma reorganizada. Aqui tem esse gaveteiro que eu pretendo tirar. Ele está guardando aí algumas coisas que basicamente não tem uso. Depois tem até que fazer uma geral nele, ver o que é que se aproveita e dá destino ao restante. Aqui munição de 12, né, um cunhete fechado. Aqui fica
e com meus projéteis, né? Inclusive está bem desabastecido, está precisando de reposição. Aí subindo aqui nessa parte tem esse armário, deixa eu distanciar aqui para mostrar para vocês, que é onde eu guardo alguns insumos, alguns materiais que eu vou mostrar para vocês agora no detalhe. Nesse nicho embaixo do armário aqui eu botei para materiais que são de uso mais, precisam de um acesso mais rápido, vamos dizer assim, né? Aqui tem algumas colmeias, né, vazias que a gente utiliza para recarga. Aqui é a munição de manejo. Aqui são algumas munições prontas. Aqui são só as caixas vazias. Pronto, mas essas daqui são todas as caixas com munição pronta, né? Munição 9mm, 38. Vou recarregando. Algumas eu deixo aqui na caixa, outras eu deixo naqueles potes que eu mostrei para vocês ali, né, para armazenar com mais cuidado. Indo para cá tem a parte aqui de alguns produtos químicos, enfim, óleos lubrificantes, cola, solvente, né, ou coisas de uso mais rápido. Ali atrás tem alguns red dots, algumas embalagens. Vamos aqui para o armário agora. Essa primeira porta aqui tem algumas munições, né, somente munição original, munição de 38, munição de 12. Aqui também eu acho que é munição de 12 nessa caixinha aqui de madeira. Tem um secar ali para manter a umidade mais baixa, apesar de que eu dei uma isolada nesse móvel com borracha líquida, né, uma borrifada para evitar que pegue umidade. Tem algumas munições de 22 ali em cima, tem alguns poucos materiais, né, tem um polvorímetro, alguns cartuchos de 12. Deixa aqui alguns insumos. Ali tem ali em cima, opa, vamos lá, pólvora, espoleta, né? Alguns estojos ali atrás também. Aqui a pólvora que está em uso, e estojos zero, né? Estojo de um tiro no caso. Eu gosto de separar os estojos que eu utilizo, né? Eu tenho aqueles mais gerais que já tem com várias recargas, né, misturado, e gosto de guardar também estojos de um tiro, né? Porque fica uma recarga mais padronizada. À medida que eu vou precisando, vou pegando uma caixinha daqui e vou completando os estojos de uso aqui embaixo. Essa outra aqui tem alguns materiais mais gerais, né? Alguns acessórios de arma que eu não estou utilizando, lanterna, enfim, algumas revistas, materiais aí de uso geral. Bom, pessoal, é isso aí. Essa foi a minha sala de recarga e oficina de casa, né? Tem algumas coisas que eu ainda pretendo melhorar, né? Aqui já está bem bom em comparação ao que era antes, mas tem coisas aqui que a gente precisa melhorar, mas aos poucos a gente vai pondo em prática, beleza? E vocês, o que acharam? O que acham que pode melhorar? Quais as dicas que vocês me dariam, beleza? Aguardo vocês nos comentários. Um abraço, até mais.